Olá, eu sou o professor Renato e esse é mais um vídeo que tem por objetivo auxiliar os professores do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental a utilizarem a ferramenta Questionário no AVA. No vídeo de hoje nós vamos aprender a trabalhar com as categorias dentro do banco de questão e principalmente entender qual a utilidade desta ferramenta que nós temos dentro do banco de questões. Primeiramente, eu vou utilizar um entendimento que eu tenho utilizando aqui uma pasta do Windows. Nós podemos entender o banco de questões como sendo uma pasta, onde dentro deles estão guardadas todas as questões que nós podemos utilizar, que foram cadastradas pelo docente. Observação: toda disciplina tem esse banco de questões em branco. É necessário ou o professor criar questões do zero, digitando elas manualmente, ou importando um banco de questão. Imaginem a seguinte forma, então. Temos essa pasta. Quando clicamos dentro dela, eu encontro aqui, por exemplo, duas outras pastas, certo? Eu poderia simplesmente cadastrar minhas questões aqui dentro, já dentro da pasta banco de questões, e deixar todas as questões que eu vou utilizar durante o meu curso cadastradas aqui. Porém, eu posso organizar, como no caso esta disciplina ela está dividida em dois conteúdos distintos, eu separei, coloquei uma pasta hidráulica forçados e outra hidráulica livres. E agora eu coloco as questões que estão relacionadas com hidráulica forçados dentro dessa pasta e as questões relacionadas à hidráulica livres dentro desta outra pasta, para que eu não tenha aqui tanto trabalho de ficar procurando e às vezes possa cometer o erro de colocar numa avaliação de hidráulica forçados uma questão que é correspondente à hidráulica livres. Vamos entrar aqui dentro da pasta de hidráulica forçados. Olha só, eu já estou indo para um outro nível de pasta, onde eu tenho três avaliações durante o período relacionadas à hidráulica forçados. Então eu criei três pastas. Em cada pasta dessas, eu vou colocar as questões relacionadas ao conteúdo de cada uma das avaliações, exatamente para ter a organização. E aqui, hidráulica livres, mesma coisa, três avaliações, então três pastas para organizar os conteúdos, as questões. E ainda, dentro dessa pasta aqui, P1, tem um outro modo ainda de organização, que é por peso. Eu ainda posso ter questões que têm pesos diferentes. Então, eu organizo elas em pastas distintas, cada um com o seu peso. Então, é muito fácil, porque isso daqui é uma analogia com o que a gente tem dentro do AVA, e ao invés de pasta, nós temos a categoria. As categorias, elas fazem, às vezes, destas pastas, e elas têm o objetivo principal de organizar nossas questões dentro do banco de questões. Porém, ela tem uma utilidade muito maior do que isso, do que somente de organização para nós, para os docentes, enquanto vão montar uma prova. Ela tem uma função que dentro do AVA, ele nos dá a opção de montar uma avaliação. Uma das opções é de montar uma prova gerando questões aleatórias. E se você quer gerar questões aleatórias, você precisa ter suas questões muito bem organizadas. Você tem que ter um planejamento quando você for montar o seu banco de questões. Porque, por exemplo, vou voltar aqui. Se eu colocar todas as questões do meu semestre todo dentro dessa pasta banco de questões, tudo aqui, não organizar, não ter essas duas pastas, eu já colocar direto, cadastrar as questões aqui, no momento que eu for selecionar lá no questionário, para o AVA montar uma avaliação com questões aleatórias, o AVA não distingue uma questão da outra. Então, ele pode muito bem pegar questões da hidráulica com condutos livres e jogar dentro de uma prova de hidráulica com condutos forçados. Isso provavelmente iria acontecer. Agora, se eu faço essa separação, eu posso falar para o AVA que ele pegue questões aleatórias somente de dentro desta categoria aqui e ignore as questões que estão dentro da categoria de hidráulica livres. Então, eu venho aqui e o AVA vai olhar as questões que estão aqui dentro. Porém, se eu já tenho um banco de questões com questões da prova 1, 2 e 3, ele pode muito bem pegar
e jogar a questão da P3 dentro da P1. Então, por isso eu preciso ainda fazer essa separação. E aí eu falo para o AVA, olha, dentro da categoria hidráulica forçados, pegue questões aleatórias somente dentro da categoria P1, certo? E aí o AVA vai conseguir. Aqui, se eu tenho 50 questões cadastradas aqui dentro dessa categoria P1, ele vai selecionar as questões somente dentro dessa pasta. E aí, isso vai do planejamento do professor. Como que o professor vai montar seu questionário, qual o nível de complexidade, né? Quanto maior for o nível de complexidade, mais as categorias vão ajudar o docente na montagem dessa avaliação. Nós temos aqui um outro exemplo ainda, que nesse caso eu criei subcategorias dentro da questão da categoria P1, subcategorias com notas, com pontuações diferentes. E por quê? Porque dessa forma aqui eu posso mesclar questões dentro de uma avaliação do AVA, dentro de um questionário. Eu posso falar para o AVA fazer o seguinte, vamos exemplificar que eu tenha 10 questões em cada pasta. Eu posso falar para o AVA para ele pegar 5 questões aqui, aleatoriamente, de dentro dessa pasta. Depois eu falo para ele pegar, vamos supor aqui, 5 questões aqui vão dar 2,5. Então vamos colocar mais, vamos colocar 6 questões. Então ele pega 6 questões daqui, dá 3 pontos já na prova. Aí eu posso falar para ele vir aqui pegar mais 2 questões daqui, aleatoriamente, entre as 10. Então ele pega 2 questões daqui. Então nós já vamos para 7 pontos na prova. E aí eu venho e completo falando para ele pegar 3 questões daqui. E aí cada prova de cada aluno vai ser montada nesse formato, com 6 questões aleatórias daqui, 3 questões aleatórias daqui e 2 questões aleatórias daqui, fechando 10 pontos na minha prova, certo? Tendo esse entendimento, a parte mais difícil das categorias é ter esse entendimento aqui, de como utilizar essas categorias. Tem que estar bem claro que a utilidade dela é para organização e para a utilização no momento de gerar uma avaliação com questões aleatórias. Vamos voltar aqui para o AVA e vamos aprender como criar essas categorias. Criar e excluir categorias. Então, primeiro ponto, vamos ativar a edição. Vamos descer aqui até o bloco administração. Vamos clicar aqui para ele abrir, mostrar o submenu do banco de questões. Vamos vir em categorias. E aqui nós temos as categorias, né, do banco de questão da disciplina de hidráulica geral. Vocês vão ver no AVA de vocês que se não tiver cadastrado, se vocês nunca cadastraram, nunca importaram o banco de questões, a única categoria que vai ter é essa daqui, ó, padrão e o número da disciplina, né, o número que o AVA identifica a disciplina. Essas aqui ainda não vão estar, essas aqui já foram cadastradas nessa disciplina, tá bom? Isso aqui é como se fosse a nossa pasta, que eu mostrei anteriormente, a pasta banco de questões, tá? E isso daqui são as subpastas, ou seja, subcategorias. Onde eu tenho aqui, ó, minha categoria hidráulica forçados, que tem 10 questões cadastradas, hidráulica livres com 14 questões cadastradas, e tem essa categoria teste curso AVA, que eu já criei anteriormente, só para exemplificar como excluir uma categoria. Detalhe, quando você exclui uma categoria, você exclui todas as questões dentro dela. Então, vou excluir essa categoria teste, só para exemplificar. É só vir aqui no botão X, né, no excluir, e pronto, está excluído. Vamos agora criar uma categoria, uma nova categoria. Tá? Então, no caso, eu vou criar uma categoria aqui. Ó. A única coisa obrigatória é o nome da categoria. Tá? Mas é importante aqui, ó, selecionar a categoria mãe. Essa categoria mãe significa dentro de qual categoria essa nova categoria que eu vou criar vai estar. Ou seja, ela vai ser uma subcategoria de qual. No caso, eu tenho 3 opções nesse momento aqui, neste AVA, tá? No AVA, de quem nunca importou, nunca mexeu com banco de questões, só tem uma opção, né, de categoria mãe, que é a própria pasta aqui, banco de questões, tá?
No meu caso, eu tenho 3, que é meu padrão. Eu já tenho uma categoria aqui, hidráulica forçados e hidráulica livre. Se eu quiser criar uma categoria dentro de hidráulica forçados, eu posso. Então, eu vou exemplificar duas. Vou criar uma fora, né, na raiz aqui do banco de questões, e uma subcategoria de hidráulica forçados. Vou primeiro, né, na categoria mãe do banco de questões. O nome dela, vou colocar como categoria teste curso AVA. E adicionar categoria. Pronto, já está criado aqui, tem 0 questões, elas ainda não foi cadastrada nenhuma questão dentro dela. E eu vou criar uma nova categoria dentro de hidráulica forçados. Então eu vou selecionar aqui categoria mãe, hidráulica forçados, e vou criar a seguinte categoria, a seguinte subcategoria. Questões P1. E aí, adicionar categoria. Olha lá, ela é uma subcategoria. E eu posso continuar fazendo isso. Posso criar, inclusive, dentro da categoria questões P1, criar uma nova categoria chamada questões P1 0,5 pontos, questões P1 0,8 pontos e assim por diante, tá? Não vou criar mais, mas aqui se eu quiser também posso criar uma terceira categoria, quarta categoria dentro do banco de questões e assim por diante. Acho que já ficou clara a analogia com as pastas que foram mostradas anteriormente. Pronto, é só isso. Categoria é bem simples de criar e manipular. Antes delas serem criadas, é necessário o docente fazer um planejamento de como que ele quer fazer as avaliações dele. Isso é muito importante para poder organizar como que vai ser um banco de questões, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai ver como inserir essas questões aqui dentro da categoria, como passar de uma categoria para outra. A gente pode também cadastrar uma categoria aqui, ó. Por exemplo, eu tenho hidráulica forçada, já tem 10 questões cadastradas. Eu posso passar parte dessas questões aqui para dentro dessa categoria P1 e vice-versa, né? Eu posso distribuir entre elas essas questões, tá bom? Era isso, criar categoria é basicamente isso aqui.